Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e estou aqui com você em mais um programa Jornal de Campina Grande, trazendo as principais notícias do dia. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Hoje, sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. 26 de fevereiro de 2021 é dia do comediante. O comediante é essencial na sociedade, apesar de não ser considerado assim um serviço essencial, mas eu aqui proponho uma reflexão. Imagine os males causados pela tristeza. Um filósofo já disse certa vez que só morremos de tristeza, que a tristeza mata e que ela pode ser inclusive fatal, com consequências psicossomáticas. E repare bem, quantas pessoas não destroem a própria vida por causa de uma tristeza profunda, de uma melancolia da qual não conseguem sair em hipótese alguma. E é nesses momentos que a gente para pensar e talvez haja algum sentido nesse pensamento. Só morremos de tristeza. É por isso que o comediante é tão importante. Porque o comediante, ele se utiliza de gatilhos emocionais que fazem rir. E você ri sem querer. Não quer nem rir, mas ri. O comediante é fundamental, porque a alegria é o que nos traz potência para viver. E eu recomendo alguns comediantes. Se você estiver triste, experimente ver um show na internet mesmo, de um comediante tipo o Whindersson Nunes, tipo o Thiago Ventura, né? O Nil Agra, tem vários aí, não é? Você pode escolher um para rir sem ter vontade. Essa é a função do comediante. É ele transferir através de gatilhos emocionais, tirar você de um estágio de pouca energia, de baixa potência, para um estado mais potente do ser, um estado alegre. A alegria, quiçá, seja essencial para a vida. Bom dia para você. Muito bem, vamos então às manchetes das principais notícias de hoje, começando com o portal Paraíba Online.
O portal destaca a antecipação do 13º salário de beneficiários do INSS ainda não foi aprovada. Covid-19, possível drive-thru da vacinação em Campina Grande neste sábado. Parece que ainda não está confirmado esse drive-thru para idosos. Suspeitos de tentativa de homicídio contra vice-prefeito paraibano são presos. E ainda na coluna à parte, bancada religiosa da Câmara Municipal de João Pessoa é contra fechamento de igrejas. Uma polêmica no Brasil todo e pode-se dizer até que no mundo todo. Os mandados de mobilidade, ou seja, os decretos municipais, estaduais, que restringem o funcionamento das atividades econômicas, têm atingido as igrejas, porque os fiéis vão às igrejas para cumprir um ritual. E esse ritual, ele envolve a comunhão entre os fiéis. E essa comunhão é uma aglomeração que pode resultar na transmissão coletiva do novo coronavírus. Vários estudos já foram publicados desde o surgimento da pandemia, mostrando que templos religiosos são um foco de contaminação, porque os fiéis se encontram e pegam nas mãos e existem os rituais de abraço, as pessoas ficam muito próximas, cantam juntas, portanto lançam muitas partículas inaláveis no ar e fatalmente a contaminação acontece nesses lugares fechados, pouco ventilados e onde muita gente fica aglomerada. É muito difícil para alguns religiosos se afastarem da igreja, mas me parece que o lobby para que as igrejas permaneçam abertas na pandemia tem mais a ver com a contribuição dos fiéis para as igrejas, contribuição financeira, do que a presença desses fiéis nessas igrejas. Porque hoje a tecnologia nos permite a transmissão ao vivo de cultos, de missas, de sessões e poderia muito bem fazer isso remotamente, mas a questão é que remotamente o fiel não leva a sua contribuição à igreja. E as igrejas, pelo que eu sei, pelo que eu estou sabendo, estão com dificuldades financeiras também, porque os fiéis estão deixando de contribuir com o dízimo, porque estão distantes do templo. O templo, ele serve justamente para isso, não é? Há um risco, mas é aquela coisa, a liberdade de culto, né? É um conflito de direitos. Me parece que muita gente aproveita também para, digamos assim, colocar-se como defensor de Deus, quando a questão é objetiva. O culto, a missa, gera aglomeração, é um local propício para a transmissão coletiva do novo coronavírus, existe um risco, principalmente para os idosos entre 60 e 80 anos, é desnecessário, mas há quem defenda com unhas e dentes que as igrejas, os templos religiosos, devem permanecer abertos, custe o que custar. Destaque de capa do Portal Correio. O Portal Correio traz hoje: chuva alaga pontos da cidade e prejudica trânsito em João Pessoa. A capital do estado da Paraíba foi tomada ontem por uma tromba d'água. Choveu bastante, choveu forte. Tem chovido bastante na Paraíba nesse mês de fevereiro, que nós estamos assim no fechamento do verão, e isso é muito bom. Apesar dos alagamentos, apesar
de alguns prejuízos causados pelas chuvas, mas nós vivemos numa região semiárida, aonde chove pouquíssimo, aonde a maioria das pessoas pobres não tem acesso a água limpa e de qualidade, por ausência dessa água, dessa distribuição, por carência hídrica, por insegurança hídrica, muitos sofrem. Então, toda vez que chove no semiárido, é realmente algo muito bom. E essas chuvas estão caindo esse ano mais cedo, o que também pode ser prenúncio de um inverno mais forte, um inverno capaz de encher os reservatórios do semiárido que há muitos anos não transbordam. A manchete de capa de hoje do portal Correio. É interessante que nas capitais, nas grandes cidades, quando chove, há um sentimento ruim. As pessoas não gostam da chuva. Quem mora numa grande cidade normalmente se incomoda com a chuva. É exatamente o contrário do que sente quem mora na zona rural, quem mora no interior, nas pequenas cidades. Ainda destaque do portal Correio: João Pessoa vacina idosos com 80 anos ou mais a partir de segunda-feira. Eu volto a criticar de forma construtiva esse método de vacinação que partiu para vacinar primeiro as pessoas menos atingidas com a doença, para no fim vacinar as mais atingidas. Eu não consigo encontrar lógica nesse comportamento. Se os mais atingidos pela doença são idosos entre 60 e 80 anos, por que nós vamos vacinar os mais jovens, os mais velhos e deixar os que mais sofrem com a doença sem vacina? Numa carência de vacinas, um país de dimensões continentais como o Brasil vacinou até hoje apenas 3% de sua população. 3%. É pouquíssimo. E aqui vale destacar um bom exemplo. Um bom exemplo vindo de um país conservador, muito conservador. Talvez uma das pátrias mais conservadoras do mundo, Israel. O país já conseguiu vacinar grande parte de sua população. Vacinou justamente, primeiro, os idosos da faixa do grupo de risco. E o resultado disso é que já há comemorações, porque a pandemia está regredindo. O vírus está perdendo para a inteligência, a capacidade de organização e o método dos judeus. Nisso, os judeus são muito bons. Não é à toa que a tradição judaico-cristã dura até hoje. Esse pessoal tem método. E com método, com organização, com um esforço muito grande do governo junto com a população, com a imprensa, com a mídia, há um conjunto de fatores positivos de enfrentamento do vírus. O vírus é o inimigo. Não há conflito. O vírus é o inimigo. O resultado disso é que Israel está sendo o primeiro país do mundo a vencer a pandemia. Espero que o nosso Brasil e outros países do mundo sigam o exemplo de Israel. E ainda no portal Correio, queimadas em mata causam transtornos na capital. Decreto limita funcionamento de quiosques em praças e parques. Esses os destaques de capa do portal Correio. E no Paraíba Rádio Blog, o destaque é que a Paraíba registra
1.594 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados da Secretaria de Estado da Saúde que foram divulgados ontem. Juliana Cunha Lima é convidada para representar primeiras damas de todos os municípios brasileiros. A Juliana, que é a esposa de Bruno, prefeito de Campina Grande, participou de uma solenidade em Brasília junto da ministra Damares e da primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro. As três fizeram fotos, inclusive, neste evento que destacou a necessidade de mais políticas públicas governamentais para atender as pessoas vítimas de doenças raras. O sistema de saúde não está preparado para atender essas pessoas que são acometidas por doenças raras e por isso essas pessoas necessitam de uma atenção especial e de uma política pública específica. A Juliana, a Michele e a Damares estão juntas nesse projeto que, ao que parece, é uma excelente ideia e merece o apoio de todo mundo. Ainda no Paraíba Rádio Blog, o blog do Tiago Moraes, Tião Gomes lança Adriano Galdino e afirma que é o melhor quadro da Paraíba para o Senado. Tião Gomes está aí fazendo a vez de cabo eleitoral de Adriano para o Senado Federal. O Adriano Galdino, você sabe, é presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e o Tião, amigo dele, é deputado. Colegas estão aí se lançando. O prefeito paraibano diz que guerra contra a Covid-19 é espiritual e quer jejum estadual em 15 de março. Você vê a diferença, né, do líder de Israel que distribui vacinas, compra as vacinas, vacina o povo, decreta lockdown, fecharam as cidades, estabeleceram um controle do contágio com vacinação, aí conseguiram vencer o vírus. Aqui no Brasil vem um sujeito que quer fazer uma corrente de oração, como se a corrente de oração por si mesma resolvesse o problema. A ideia, a péssima ideia, é do prefeito Vitor Hugo, do Democratas. Ele é prefeito de Cabedelo. Vitor, com todo respeito à sua religião, é muito importante fazer orações. As orações curam as pessoas que oram, mas no caso de uma pandemia é preciso muito mais do que orações. WSCom, destaque de capa de hoje do portal WSCom, informação e credibilidade. Forte chuva em João Pessoa causa alagamentos e transtornos no trânsito. Carros ficam submersos. OAB processa ordem conservadora criada em João Pessoa após ameaça de processo a críticos de Bolsonaro. Essa é uma história muito interessante. Acompanhe comigo. Um grupo de advogados se reuniu e criou uma nova OAB, uma OAB do C, uma OAB conservadora. E eles se chamam assim mesmo, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. E foi criada em João Pessoa, na capital da Paraíba, aqui perto de Campina Grande, de onde eu falo. E lá, nessa ordem, eles começaram a divulgar que vão processar qualquer pessoa que fale mal do presidente da República. Se juntaram, são acho que uns 5 ou 6 advogados que se auto-intitulam conservadores
e que, portanto, estão unidos para atacar, para perseguir aqueles que falam mal do mito. Só que a OAB de verdade, não a OAB do C, a OAB de verdade, essa não gostou da ideia e resolveu agora processar a OAB do C. A OAB de verdade está processando a OAB do C, que promete processar qualquer pessoa que fale mal do presidente da República. Repare em que ponto chegamos. Parece uma distopia, algo fora da realidade, mas acontece, está acontecendo. É manchete de hoje do WS.com. Termina hoje o pagamento com desconto de 10% do IPVA de placa com final 2. E ainda, no portal, Justiça suspende cerimônias religiosas presenciais em Bahia. Ainda sobre aquela polêmica das cerimônias religiosas. João Pessoa recebe mais de 10 mil doses de vacina contra a Covid-19 e inicia a imunização de idosos acima de 84 anos. Esses são os destaques de capa de hoje do WS.com. E o G1 Paraíba. G1 Paraíba traz como destaque: fortes chuvas deixam ruas alagadas em João Pessoa. Vários trechos estão alagados agora pela manhã. A previsão do tempo para Paraíba também está no G1. Homem morre após ser atropelado embaixo de passarela na BR-101. É um trecho urbano da BR-101 muito perigoso e as pessoas ainda tentam passar, mesmo tendo a passarela, tentam atravessar a estrada e aí acidentes acontecem. Empresário de 40 anos morre vítima de Covid-19 em João Pessoa. É o Pablo Estrela, que era filho do médico José Aurílio Rodrigues Estrela, diretor do Hospital Cândida Vargas. Que pena, o Pablo, um jovem, perder a vida com 40 anos para essa terrível doença. Com um novo lote de vacinas, João Pessoa define calendário de vacinação para os próximos dias. Vacina contra a Covid-19 em João Pessoa. Está aqui no G1 os detalhes sobre quem poderá ser vacinado. Mais 5 linhas de ônibus circulam na capital. E Operação Previna-se da PM fiscaliza o cumprimento do toque de recolher na capital da Paraíba. Hoje começou um toque de recolher, decretado pelo governador do estado. De noite até o dia amanhecer, estão proibidas as atividades, as pessoas devem ficar em suas casas. Isso é uma medida paliativa que está sendo feita pelo governador para tentar conter o contágio do novo coronavírus. Mas já é sabido que esses toques de recolher noturnos, eles não resolvem o problema. O contágio ele só pode ser contido pelo lockdown, quando fecha todas as atividades. Isso é muito difícil de fazer, muito complicado de fazer, muito caro de se fazer, com gravíssimas consequências econômicas, mas é algo extremamente necessário. É aquele remédio amargo, ruim de tomar, mas que funciona. Blog do Max Silva. O Max tem conteúdo que faz a diferença. Estado inicia, nesta sexta-feira, distribuição de 63 mil doses de vacina para a Covid-19. O vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro, apela para a população de Campina Grande aumentar a prevenção ao novo coronavírus. O vice-prefeito, ele está preocupado. Segundo Lucas, Campina Grande tem feito sua parte desde o início da pandemia e no momento está na bandeira amarela, mas sendo, portanto, não sendo afetada pelo decreto estadual do lockdown,
ou seja, do toque de recolher, melhor dizendo, mas que isso, segundo o vice-prefeito Lucas, não é motivo para relaxamento. Ele deu uma entrevista para a imprensa dizendo o seguinte, abre aspas, desde o início da pandemia nós seguimos tomando medidas para combater a Covid-19 na nossa cidade e a gente segue avaliando dia a dia a evolução e o resultado dessas ações para nos anteciparmos aos problemas sempre que necessário, fecha aspas. Ainda segundo Lucas, um comitê intersetorial está preparando um decreto que deve ser editado ainda nesta semana pelo prefeito Bruno Cunha Lima, com algumas medidas preventivas. Esses os destaques de capa do blog do Marcos Silva. E agora o portal Mais PB. Mais PB traz em destaque as chuvas de João Pessoa, novas vacinas de idosos começam a ser distribuídas, a PM prende 10 pessoas em segunda noite de decreto, no Sertão e em João Pessoa, pessoas que resolveram sair durante o toque de recolher, muito provavelmente resistiram à ordem do governador e aí foram presas pela polícia militar. 10 pessoas foram presas, segundo o portal Mais PB, que traz aqui a informação. A polícia militar prendeu pelo menos 10 pessoas no Sertão e em João Pessoa ontem, na segunda noite do toque de recolher decretado para conter as infecções pelo novo coronavírus. 3 suspeitos foram detidos no centro histórico da capital e encaminhados para a central de flagrantes no Geisel. Um rapaz de 22 anos foi abordado quando estava caminhando pela rua sem documentos. Os parentes apresentaram a identificação do rapaz na delegacia e ele foi liberado. Em outro caso, 2 homens que estavam em uma motocicleta foram detidos, um por embriaguez na direção e outro porque possuía um mandado de prisão em aberto. O detido por embriaguez pagou fiança e foi liberado e o outro homem permanece preso. A PM reforçou as fiscalizações para evitar aglomerações provocadas pela final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Essas foram as medidas tomadas, né? O governador está disposto a fazer valer os seus mandados, os seus decretos. Você está com o Jornal de Campina Grande. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Muito bem, voltamos aqui com mais informações e manchetes no programa de hoje. Destaque de capa do blog do Márcio Rangel. Homem é preso suspeito de participação em arrombamento de loja em Barra de Santana, no interior da Paraíba. Brasil completa 1 ano do primeiro caso de Covid na contramão do mundo. Essa manchete resume muita coisa. Estamos completando 1 ano que a primeira pessoa foi contaminada pelo novo coronavírus no Brasil. Faça um exercício de memória junto comigo. De lá para cá, o que aconteceu? Um resumo rápido, trocamos 3 vezes o ministro da Saúde. Primeiro foi o Mandetta, depois o Taish e agora o Pazuello. O Pazuello é engraçadíssimo. Provavelmente entrará para o folclore brasileiro. Porque entre tantas trapalhadas, o ministro mandou para o Amapá as doses de vacina que deveriam ir para o Amazonas. E mandou para o Amazonas as doses de vacina que deveriam ir para o Amapá. Bom, não sei se foi o ministro que errou,
mas o Ministério errou. E esse erro do Ministério é folclórico. Todo mundo erra, qualquer um pode errar. Mas repare que um erro desse tamanho é preciso muita incompetência. Porque não saber que AP é a sigla de Amapá e AM é a sigla de Amazonas é algo que não se espera de um Ministério da Saúde ocupado por militares. Será que a Academia das Agulhas Negras caiu tanto na qualidade do seu ensino que os alunos lá formados não sabem mais nem as siglas dos estados brasileiros? Eu custo a crer. Tem muita incompetência. É um absurdo que não pode ser tolerado. É o tipo da coisa para a qual não existe uma justificativa. A única justificativa é que erramos, vamos consertar. Era para mandar 2.000 doses, é isso mesmo? 2.000 doses para o Amapá e 78.000 doses para o Amazonas. Aí mandaram o contrário. Mandaram 2.000 doses para o Amazonas e 78.000 doses para o Amapá. Agora estão destrocando. Destrocar isso envolve uma logística aérea enorme. E eu fico pensando, será que ninguém desconfiou? Só tem uma pessoa que cuida disso. Provavelmente não é o ministro, mas é alguém nomeado por ele, da confiança dele. Daí, né, mostra a competência do nosso Ministério da Saúde, que não comprou vacinas suficientes para imunizar a população. Não comprou. Poderia ter comprado. Foi oferecido a vacina. Quer comprar? Não quiseram comprar. Imagine, você está doente, uma doença gravíssima que pode levar à morte, e aí a pessoa que tem que comprar um remédio decide não comprar, porque não concorda com as condições do vendedor. Olha, eu acho que toda negociação é válida, é preciso negociar na hora da compra, mas numa emergência, aonde você não tem escolha, não tem o produto está em falta, um produto novo que acabou de ser inventado, e na hora de comprar você ainda fica fazendo onda, tendo o dinheiro, não é falta de dinheiro, tem dinheiro. Não quiseram comprar as vacinas em junho do ano passado, quando foi oferecido na planta. Depois foi oferecido de novo em agosto. Depois foi oferecido de novo em dezembro. E não quiseram comprar. E ainda não compraram as vacinas para vacinar a população brasileira. Não tem vacina porque não foram compradas. As que foram compradas não foram entregues. E apenas 3% dos brasileiros foram vacinados. Viveremos esse ano todo sofrendo com essa terrível doença, por um erro absurdo cometido por executivos que não deveriam estar nos cargos em que estão. Deveriam ter vergonha do que estão fazendo, deveriam se demitir ainda hoje, aproveitando a oportunidade e se isolando completamente, porque um momento ou outro serão pegos. Nós vivemos no Brasil num Estado democrático de direito. Então, é possível cometer crimes num Estado democrático de direito. É possível se safar de crimes no Estado democrático de direito. Mas não é possível cometer crimes o tempo todo e se safar o tempo todo. Ainda no blog do Márcio Rangel, Bolsonaro diz que usar máscara causa desânimo, vertigem, dor de cabeça e ainda diminui a percepção de felicidade.
eu não sinto nada disso. E imagino que os médicos, os enfermeiros, que sempre usaram máscaras nas suas atividades profissionais, também nunca sentiram isso. Imagine se máscara causasse desânimo e vertigem em um médico enquanto ele faz uma cirurgia delicada num paciente. Abre o paciente e aí com a máscara começa a sentir vertigem, começa a sentir desânimo, diminui, fica triste, né? E aí o paciente morre, evidentemente. É óbvio que isso é uma estupidez, mas é tão óbvio que eu tenho a impressão que o presidente diz essas coisas para ser engraçado. Eu já percebi que o nosso presidente ele gostaria de ser humorista. Ele tem inclusive vocação para isso, na minha opinião. Ele poderia contar piadas daquelas bem pesadas, né? Ele é bom nessas piadas pesadas. E se ele não fosse presidente da República, subisse a um palco e contasse essas coisas como comédia, como piada, eu tenho certeza que faria grande sucesso. O que me incomoda é que, ao fazer isso, durante uma transmissão ao vivo pela internet, com milhões de pessoas acompanhando, ele possa estar contribuindo ainda mais para a disseminação de uma doença mortal, uma pandemia global de proporções apocalípticas, que continua matando todos os dias. E ontem batemos um recorde. Mais de 1.500 pessoas morreram no Brasil. É um recorde diário de mortes. Estamos agora comemorando recordes diários de mortes. Essa é a tragédia brasileira. Ainda no blog do Márcio Rangel, a OAB investiga paraibanos que criaram disque denúncia para processar quem critica Bolsonaro. Blog do Márcio Rangel. Realidade PB, o portal destaca informação com credibilidade. Flamengo é campeão brasileiro mesmo após perder para o São Paulo no Morumbi. É aqueles campeonatos de pontos corridos, né? Onde quem vale, quem ganha, quem tem mais pontos, enfim. Com 1.582 mortes em 24 horas, o Brasil registra o dia mais letal na pandemia. O Ministério Público Federal divulga ilícitos apontados por comissão na fundação que administra o Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa. Destaque de capa do portal Fonte 83. Profano e religioso postos na mesma bandeja de prata, por Nice Almeida. É um artigo que está disponível no Fonte 83. Bolsonaro, auxílio deve voltar em março com parcelas de R$250. Na mesma live das máscaras, o presidente aproveitou para dizer que está pensando em retornar com auxílio emergencial que nunca deveria ter sido interrompido. Esse é o grande detalhe, é importante lembrar disso. Esse auxílio emergencial ele não deveria ter sido interrompido. A condição das pessoas continua a mesma. A pandemia, a desaceleração econômica, a crise, a inflação dos alimentos, o desemprego estão aí e as pessoas precisam ser auxiliadas pelo governo nesse momento. E o que está acontecendo é que o auxílio emergencial para as pessoas que estão em situação de fragilidade, em situação muito difícil, simplesmente acabou, deixou de existir. Como é que a pessoa come no dia seguinte? Estão se virando, passando fome, passando necessidade, passando dificuldade, vendo os filhos passarem fome, sem dinheiro para comprar comida e sem condições de cozinhar aquilo que compra, que conseguem,
porque não tem o gás de cozinha, né? Gás de cozinha cada vez mais difícil de comprar. Muito bem, ainda no Fonte 83, Prefeitura recebe mais de 10 mil doses de vacina contra a Covid-19 e inicia imunização de idosos acima de 84 anos. Pagamento com desconto de 10% do IPVA de placa com final 2 termina nesta sexta-feira. Esses os destaques de capa do Fonte 83, que traz ainda, agora no Hora Agora, portal Hora Agora destaca informação com credibilidade na internet. Primeiro caso de Covid-19 no Brasil completa um ano. Vereador, subsídio é para assegurar a sobrevivência do transporte coletivo e dos empregos. Vereador defendendo aqui o subsídio para manter os transportes coletivos funcionando, já que eles foram fortemente atingidos nessa pandemia. Mesmo derrotado pelo São Paulo, o Flamengo é campeão brasileiro. Esses os destaques de capa do Hora Agora. Bacurau é confirmado na lista de elegível para o Oscar 2021. A Sônia Braga foi confirmada na lista de melhor atriz. E o Duquer na de melhor ator. É um filme extraordinário, o filme Bacurau, filme brasileiro, que foi aí eleito para representar o Brasil e concorrer, não como filme estrangeiro, mas como melhor filme, está concorrendo nas melhores categorias. Muita gente ainda não viu, porque nós temos um certo preconceito contra o cinema brasileiro, mas é um filme que merece ser visto, eu recomendo. E agora, para finalizar, o destaque de capa da Folha de São Paulo: SUS vive o seu pior momento na pandemia e o desemprego bate recorde no último trimestre de 2020 e fica em 13,9%, é o que diz o IBGE. O trimestre encerrado em dezembro foi o último com liberação do auxílio de R$300. Esse desemprego recorde, que envolve milhões de pessoas, ele precisa de uma política pública para enfrentá-lo. A população desocupada somou 13 milhões e 900 mil pessoas, resultado considerado estável pelo IBGE, frente ao trimestre móvel anterior, encerrado em novembro, quando 14 milhões de brasileiros estavam nesta categoria. A taxa média de desocupação para o ano foi a maior já registrada na PNAD contínua, ficando em 13,5%, o que corresponde a cerca de 13 milhões e 400 mil brasileiros em busca de trabalho que não tem, trabalho que não está disponível. É por isso que o governo precisa de uma política pública para atender os desempregados, os desvalidos, aqueles que não conseguem sobreviver, não é porque não tem coragem de trabalhar. Coragem tem e muita, mas falta movimento na atividade econômica, falta sinergia no comércio. As pessoas estão trancadas dentro das suas casas com medo, ninguém quer comprar nada, ninguém quer fazer planos, as pessoas estão esperando a pandemia passar. Enquanto esse estado de espírito se mantiver, a economia não cresce, o desemprego não acaba e o governo precisa gastar, se endividar para atender essas pessoas. É o mínimo que se espera de um governo responsável. Era o que eu tinha para hoje. Tenham todos um excelente dia e até a próxima segunda-feira com mais uma edição do Jornal de Campina Grande. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.